bom você estar aqui nesta manhã de domingo para louvar o nome do Senhor. É a melhor parte do seu domingo, você pode ter certeza disso, que é quando nós adoramos o nome do Senhor e depois nós vamos viver aquilo que nós aprendemos, né? Colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido. Abra sua Bíblia aí, o seu aplicativo em Filipenses 3, versículos de 12 a 14. Filipenses 3, versículos de 12 a 14. O título é Foco no Objetivo. Aí nós vamos aprender aí o que Deus quer para cada um de nós. Foco no objetivo. Diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Pai Santo, em nome de Jesus, é a Tua palavra. O Senhor tem nos abençoado, Senhor Deus, e a Tua palavra, ela não falta nada do que nós precisamos, Pai. Nesta manhã, Senhor Deus, fala com cada um de nós, assim como nós já sentimos a Tua presença, Senhor Deus, quando nós estávamos Te louvando. Nós também queremos, Senhor Deus, ouvir a Tua instrução para cada um de nós nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que todo filtro caia nesta hora, todo coração duro, Senhor Deus, possa ser, Senhor Deus, transformado em um coração de carne, um coração de pedra e um coração de carne, para que a Tua palavra entre, Senhor Deus, e gere muitos frutos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. No mundo onde nós temos tantas coisas, tantos focos, nós vemos que às vezes nós estamos trabalhando e a gente já não tem mais uma tela para trabalhar, a gente tem duas telas. E aí está a tela do computador, está a tela do celular. Então nós ficamos bem desfocados muitas vezes e bem cansados de focar a nossa vida em tantas coisas. Então, num mundo que se fala muito de TDAH, né? TDAH é essa falta de conseguir se concentrar, eu acredito que é isso. Então a pessoa está fazendo um negócio e daqui a pouco ela esquece o que estava fazendo, começa a fazer outro. É assim quando nós pegamos o nosso celular, já percebeu que a gente pega para fazer uma coisa e está fazendo outra? E já passou 15 minutos e meia hora, e aí quando a gente dá conta, falou, mas eu só abri para fazer um negócio aqui, não era para estar perdendo meu tempo fazendo isso. E assim, nós temos uma vida muito desfocada. Nós não conseguimos focar em uma coisa, então nós saímos fazendo 2, 3, 4, 5 coisas. E o pior é que muitas vezes sai tudo mal feito e não termina. Essa é uma dificuldade. Então, nessa passagem aqui, o Senhor quer falar para nós sobre foco. Uma das coisas é o foco e sobre a resistência, ou a perseverança, ou a resiliência, né? Então, nós vamos ver aqui o que o Senhor tem para nós. Porque tem um foco que, se a gente perder o foco aqui por causa de um celular, por causa de um computador, está tudo certo. Mas se nós perdemos o foco nas coisas do alto, nas coisas de Deus, aí vai ser desastroso. E é isso que o Senhor não quer para nós. É isso que o Senhor usou a vida de Paulo para tratar isso com os filipenses e tem tratado isso com a igreja há 2000 anos. Ele precisa nos alertar, porque senão a gente perde o foco. São muitas propostas no mundo, são muitas coisas, né, para dividirem a nossa atenção. E quando nós vemos, a gente começou uma caminhada assim, daqui a pouco a gente desviou o caminho. Mas nessa manhã, nós temos o Waze do Senhor aqui, ó. Esse Waze aqui não falha. Esse Waze aqui, ele nos leva ao lugar certo na hora certa. Então pode ficar tranquilo, porque o Senhor vai nos ensinar. Nas Olimpíadas de Barcelona, em 1992,
Eu era um garoto, ainda menino, e eu lembro que o Brasil tinha uma baita de uma seleção de vôlei. Você lembra? Quem lembra daquela seleção de vôlei? Nossa, que seleção, né? Aliás, naquele tempo a gente era bom de futebol, bom de vôlei e de automobilismo. Hoje eu não sei te dizer se o Brasil é tão bom assim, alguma coisa nesse nível, né? Mas estamos lutando. Mas o fato não é nem esse. O fato é que teve uma corrida de atletismo e um homem chamado Derek Redmond, acho que é esse o nome dele, Derek Redmond. E ele era um corredor, um atleta que praticava atletismo e ele se preparou muito. E quando naquela prova foi der a largada e ele começou, e aí ele sentiu uma contusão. E aí ele começou assim, indo manquitolando assim, e porque o que ele queria? Qual que era o foco da vida dele? Ele trabalhou, ele correu muito, talvez ele abdicou de ir nas festas, de fazer coisas que todo mundo queria fazer para se preparar para aquele dia. Ele era um atleta olímpico, que já para chegar lá já não é fácil. E ele queria o quê? Ele queria cruzar aquela linha. Mas a contusão o impediu de correr como aqueles outros atletas, então ele não parou mesmo assim, ele foi manquitolando, e ele foi, daqui a pouco saiu o pai dele do meio ali da torcida, e o pai dele pegou ele, e eles choraram ali, eles foram juntos ali, e cruzaram aquela linha final. Certamente ele fez o pior tempo da história. Ele chegou ali, era uma corrida de segundos, ele chegou minutos depois. Mas uma coisa é certa, eu sei quem ganhou, foi o Lewis, que era um corredor também, ele era ótimo, e ele era favorito em tudo, mas ninguém nem deu bola para esse Lewis aí, porque ninguém lembra dele. Quando nós falamos dessa competição, nós lembramos de Derek Redmond, por causa do foco que ele tinha que cruzar, ele ia cruzar nem que fosse rastejando, mas ele ia cruzar aquela linha. Isso é uma certeza que nós temos. A atitude dele foi essa. Também falando de competição, porque essa palavra ela nos fala de competição. Paulo usou algumas vezes isso, como tipo um boxe, atletismo. Paulo usava essas coisas. E ele fala também, e a história diz de uma mulher chamada Gabrielle Anderson. Ela disputou os Jogos Olímpicos de 84 em Los Angeles. E ninguém sabe, porque era uma maratona, 42 quilômetros, muita coisa, pesado, né? Um minuto ali no touro, ontem eu machuquei a mão e deu cãibra, em um minuto só. Né? Imagina 42 quilômetros, eu acho que não está dando, né? E ela correu, e eles correram. Só que ela chegou no estádio mais de 20 minutos depois do último. Só que o estádio vendo a situação daquela mulher e ela não conseguia mais correr como uma pessoa comum, porque a perna dela acho que não tinha mais o movimento. Ela estava muito desidratada, o corpo dela estava em colapso. E é tanto que os médicos estavam ali do lado dela, para que se ela caísse já acudissem ela. E ela, daquele jeito, a despeito de todas as dificuldades, ela cruzou aquela linha. E ali quando ela passou, ela já caiu, já socorreram ela, porque a ponto de morrer mesmo. Mas ninguém sabe o nome de quem ganhou. Mas todas as pessoas que estavam lá, o estádio se levantou e aplaudiu de pé aquela mulher chamada Gabriela Anderson. E ela ficou marcada na história. Duas coisas nós podemos ver nesses dois personagens. Derek tinha um foco altíssimo, a corrida dele era rápida, mas ele tinha que passar. E essa mulher, Gabriela Anderson, tinha muita resistência. Mas o que fazia a diferença deles é que eles queriam cruzar aquela linha. E eles planejaram na vida deles, no treinamento deles, eles falaram, não importa o que vai acontecer, eu vou cruzar aquela linha, eu vou chegar lá, a despeito de qualquer coisa que possa me acontecer. Eu tenho foco, eu tenho resistência e resiliência, eu vou chegar lá. E é isso que Paulo, ele quer nos comunicar nesta manhã.
Nós podemos deixar o nosso nome gravado na história, e não porque nós somos tão bons assim, mas nós podemos deixar o nosso nome gravado, por causa que nós seguimos o Senhor, nós temos um objetivo e nós vamos chegar lá. Amém? Vamos chegar lá ou não vamos? Vamos, né? Essas histórias que eu apresentei são histórias secundárias. A principal história que existe é a nossa história com o Senhor. Não é o nosso emprego que nós conquistamos, e é muito bom conquistar muitas coisas, mas o que eu quero te dizer é que o nosso foco maior, ele está no nosso relacionamento com Deus. E esse conceito bíblico, ele pode ser usado para todas as coisas das nossas vidas. Se nós aplicarmos essa mesma coisa no nosso trabalho, vai dar certo. Se nós aplicarmos na nossa família, vai dar certo. Se nós aplicarmos na vida espiritual, que já é o contexto da Bíblia que eu estou falando, vai dar certo. Não tem como dar errado. Porque assim como essas histórias são estimulantes, esses 3 versículos que eu falei aqui, que Paulo escreveu, eles também estimulam a nossa vida nesta manhã. Nós precisamos disso para conseguir chegar lá. Eu não sei quanto tempo será, mas nós precisamos de foco e esperança. Nós precisamos de resiliência, resistência, para conseguirmos chegar um dia e chegar naquele grande dia e cruzar aquela faixa da linha de chegada e falar, eu consegui. E quando nós olharmos para trás, nós vamos ver tudo que nós passamos e vamos falar, eu consegui. Logicamente que não foi sozinho, foi com o 4º homem da fornalha. Não há como ir sozinho nessa jornada. Assim como o Derek teve um pai que chegou para ele, amparou ele e falou, vamos filho. E aquele menino foi chorando e ele levou até a linha de chegada. Assim como Gabriela Anderson, quando ela estava indo, quando eu vi aquele vídeo, me parecia até, me remeteu tipo como se fossem os anjos nos ajudando, e os médicos estavam do lado dela assim, ó, correndo do lado, falou, vai cair, agora vai cair, e ele segurando ela, para segurar ela e acudir ela, mas ela não caiu e ela cruzou. E seria muito fácil para um médico, se eu fosse o médico, eu pegava ela e eu cruzava com ela a linha, porque eu não ia deixar ela cair antes, não poderia deixar ela cair antes, né? Porque ela lutou por isso. E assim também nós vamos passar esta linha, mas nós precisamos ter foco e resistência. Se nós pararmos agora, essa maratona não vai ter servido de nada, porque só vai ter sentido quando nós cruzarmos a linha. E o Senhor vai nos ajudar. Existem dificuldades no caminho. Nós não somos mais crianças, que traçamos, né? Parece que a história sempre vai dar certo, tudo é mais bonitinho. Somos crianças no dia das crianças, né? Comemos bastante, mas os desafios são de adultos. Nós sabemos que existem muitas dificuldades, mas aonde está o nosso foco é que vai definir a nossa vitória. Hebreus 12, 2 diz assim, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sobre todas as dificuldades que nós possamos encontrar na nossa carreira cristã, os nossos olhos precisam estar fixos em Jesus. Eu não sei aonde nós vamos parar, eu não sei o que nós vamos passar. Tem pessoas que passam coisas terríveis e elas continuam adorando a Jesus. Nós olhamos e muitas vezes nós falamos, será que eu aguentaria passar isso que essa pessoa passou? Eu não sei. Mas eu quero te dizer que em todas elas que o Senhor permitir que nós estejamos, todas as lutas, Ele vai estar conosco. E nós precisamos estar olhando para Ele. Não podemos tirar os olhos de Jesus. E Paulo, no versículo 12, ele diz assim, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Eu queria voltar uns versículos que contextualizam, porque esses versículos estão no meio de um todo. Mas Paulo começou falando no capítulo 3 de Filipenses, que se alguém que poderia confiar na carne, era ele.
porque ele era hebreu de hebreus, ele era da tribo de Benjamim, ele era fariseu, ele foi circuncidado ao 8º dia, ele tinha todos os requisitos daquele povo, mas aí ele teve um encontro com Jesus, e ele falou que essas coisas ele considerava a partir daquele momento como esterco, todo aquele título que ele tinha, tudo aquilo que ele estudava. Paulo não era fraco, Paulo ele era diferenciado no tempo que ele viveu, mas tudo aquilo que ele tinha, ele considerou como esterco, porque agora esse currículo não tinha valor para aquilo que ele queria para a vida dele. O que ele queria agora era conhecer Cristo. O que ele queria agora era descobrir mais sobre o poder de Deus, sobre o poder da ressurreição, e de alguma forma ele diz, alcançar a ressurreição. Por isso que ele não se sentia pronto ainda, ele estava na maratona, assim como eu e você. Paulo era um ser humano igual nós, ele estava numa maratona, ele estava na jornada indo ainda. Então nós precisamos reconhecer que nós precisamos melhorar a cada dia. Eu não sei quanto tempo é a sua maratona, eu não sei, 10, 20, 30, 40, 50 anos, mas nós sabemos que maratona não é fácil. Eu conversava com meu chefe, um tempo ele correu uma maratona, e ele falou, você tem que estar preparado. Até uma camiseta que fica ruim, uma caída ruim, depois de quilômetros, ela começa a incomodar e te machuca. Um tênis que não é próprio para a corrida, você não vai aguentar correr. Você corre aqui 5 quilômetros, é coisa pouca. Mas quando você consegue bater 30, 40 quilômetros, você tem que ter a roupa certa. Você tem que estar do jeito certo. Então, e para isso nós precisamos dar o primeiro passo. Eu não sei como é que está a sua maratona aí. Eu lembrei agora de um brasileiro que ele estava correndo e alguém entrou na pista e tirou a medalha dele. Olha que coisa. Acontece muitas coisas no meio do caminho, eu não sei quais são, mas nós precisamos saber que nós precisamos melhorar a cada dia. Teve um pontapé inicial na maratona. O dia que nós recebemos Jesus como Senhor da nossa vida, esse foi o pontapé inicial, mas só é o pontapé inicial. Ficou na história, e a partir daquilo, nós começamos uma jornada cristã, uma jornada na presença do Senhor, com uma meta de vida. A principal meta de um cristão é cruzar aquela faixa, é cruzar aquela linha, e o dia que nós fecharmos os nossos olhos, nós estarmos para sempre com o nosso Senhor. Essa é a meta. Se a nossa meta não for essa, como diz o pastor, está com defeito. Nós somos cristãos com defeito. Eu sei que no Brasil, eu não sei se em outros lugares do mundo são assim também, mas aqui muitas vezes há uma igreja que foca no material. Então toda a ênfase da pregação de tudo é o que nós vamos conquistar financeiramente. Mas isso não tem valor algum. Isso é muito bom, mas não tem valor espiritual. Nós podemos cruzar aquela linha sendo ricos ou pobres, tendo saúde ou não, mas nós podemos cruzar aquela linha. O irmão Valdir cruzou aquela linha alguns dias atrás. Ele cruzou a linha. Ele estava na cadeira de rodas, aquele era um cadeirante. Lá ele não tem mais doença nenhuma. Ele cruzou aquela linha. A família dele falou, ele nunca foi parado. Precisava quebrar a casa, ele ia com a cadeira de roda, com a marreta. E quebrava as coisas, e arrumava o que dava para ele fazer naquela situação que ele é. E o Senhor nos chama assim para correr essa maratona. Eu não sei quais são suas emoções, qual é a sua dificuldade. Eu não sei nada sobre isso. Mas o Senhor falou que dá para correr essa maratona. Falando de cristianismo, né? Dá para correr essa maratona. E tem uma coisa mais legal, dá para chegar lá. Deus não deu planos impossíveis para nós. Não fez um plano impossível para nós. Tudo que Ele planejou aqui, nós temos todas as condições de chegar lá. Nós estamos salvos hoje. Mas e amanhã? Amanhã a maratona continua. A maratona continua.
Nós podemos garantir somente agora. Nós não podemos nem garantir para depois do almoço. Nós precisamos estar correndo essa maratona com Cristo. Nós precisamos correr. E saber que nessa maratona pode entrar uma pedra no sapato, pode dar cãibra, pode dar coisas que, não sei, pode dar desidratação, pode acontecer coisas nesse sentido, e é muito normal. Moisés, ele pegou um povo do Egito, ele estava levando nessa maratona pelo deserto, e eles estavam ali, o plano dele era cruzar a linha, Ele tinha que levar o povo para a terra prometida, o plano era esse. Só que em determinada hora ele ficou tão cansado de tudo isso. O povo reclamava que não tinha água, que não tinha comida, que não sei o quê, e o povo reclamava demais, e ele falou para o Senhor: Senhor, se você gosta de mim, me mata. Eu quero morrer, me mata, eu não quero viver assim. O Senhor gosta de mim, me mata. Essa foi a palavra, do meu jeito falando, não foi assim que Moisés falou certamente, mas ele falou: me mata. E sabe o que o Senhor fez? Não matou ele não. O Senhor deu um plano, fez um plano, colocou gente para ajudar ele, para ele poder caminhar. Às vezes a gente está assim, a gente fala: Senhor, me mata. Não vou te matar não, peraí que eu vou arrumar uns guerreiros com você aqui para você caminhar, vou arrumar alguém que você possa apoiar a cabeça no ombro para você chorar, eu vou dar um jeito, mas você vai chegar lá. Nós vemos também Elias, eu estava lendo um livro esses dias e o autor, ele levou uma reflexão legal que ficou gravada na minha cabeça, que Elias, ele estava com medo de Jezabel queria matar ele, aí ele estava com medo de morrer, ele fugiu. Aí quando ele estava fugindo, ele pediu para morrer. Você entende o ser humano? Que ele foge para não morrer e pede para morrer? Olha a confusão dele. E ele tinha ganhado uma batalha. Deus honrou aquilo que ele pediu ao Senhor. Mas naquele momento ele ficou com medo, depois disso ele ficou com medo e correu. E diz que ele se colocou ali debaixo de um zimbro e ficou, e Deus acudiu ele, e ele saiu dali, ele foi para a caverna, e ele queria ficar na caverna, e aí Deus falou: não, vai que você tem que ungir um rei lá, esqueci o nome do rei, e ele saiu para ungir um homem como rei. Olha quantas coisas acontecem durante a nossa maratona. Tem vezes que nós entramos na caverna, quem já não entrou? Quem de nós pode falar: nunca entrei? Quem já não caiu? Quem já não fez coisas erradas? É uma maratona. Mas o que importa de tudo isso é nós não pararmos. Nós não somos perfeitos e nós vamos errar. Nós vamos lutar para não errar. Nós vamos lutar para não deixar a pedra entrar no sapato. Mas às vezes ela entra. E às vezes nós somos machucados. Mas o Senhor nos consola. O quarto homem da fornalha, ele entra em ação e ele vai com a gente naquela hora. A Bíblia nos garante isso. Então nós sabemos, Moisés pediu para morrer e Deus deu uma estratégia para ele. Falou: não vai morrer não, filho, vou te dar uma estratégia para você ser feliz. Você vai seguir mais ainda com esse povo, vai levar eles aí pelo deserto. Pegou Elias, aparentemente derrotado, e colocou ele diante de um homem para ungí-lo como rei. Não era qualquer um não, irmãos, para entrar na presença assim e ungir uma pessoa como rei. Então nós sabemos que essas coisas, muitas vezes elas vêm como pedra no sapato, como dificuldade de vida, mas nós precisamos saber para onde nós estamos indo. Paulo falou que ele não tinha obtido ou tenha sido aperfeiçoado, mas uma coisa ele fazia: ele prosseguia. E é isso que a palavra nos chama hoje. Eu não sei como está a sua casa, a sua vida, seu emocional, seu trabalho, eu não sei nada. Mas nós podemos prosseguir. Nós podemos ver a bênção de Deus chegando até nós, mesmo em meio às dificuldades. Deus não está preocupado com as nossas vitórias. Lógico que Ele nos dá a vitória, mas as nossas vitórias da nossa profissão, elas são legais, mas o mais importante é a nossa vitória no campo espiritual, igreja. A Bíblia conta de um homem que ele começou a ganhar muito dinheiro.
E aí diz a Bíblia que ele destruiu os armazéns, porque não cabia mais as coisas, ele construiu outro armazém, e ele colocou as coisas, está lá em Lucas 12, você pode ler depois. Só que veio uma voz, e a voz era de uma pessoa boa, a voz era de Deus, mas a pergunta que ninguém quer ouvir muitas vezes, a pergunta era: louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Ah, irmãos, eu não queria ouvir isso não. Quem queria ouvir uma pergunta dessa? Então, nós precisamos prosseguir, porque a nossa maior vitória, ela está no nome de Jesus. As outras coisas são coisas que Deus nos dá como bênçãos, e nós agradecemos muito ao Senhor, porque é Ele que pode dar ou não a prosperidade a cada um de nós. Mas nós precisamos prosseguir, porque a maior vitória de um crente é andar com Jesus e ter uma eternidade garantida. E ele continua no versículo 13: irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Ele fala, no versículo anterior ele falou de prosseguir, e agora ele fala de deixar as coisas para trás. Nós muitas vezes ficamos presos no passado, e não é saudável ficar parado lá, morando no passado, quando tem tantas situações novas e boas a serem vividas. Nós ficamos parados muitas vezes nos nossos sucessos, que são bons, nós ficamos parados muitas vezes nos nossos fracassos, ficamos parados nas nossas alegrias, nos nossos desapontamentos, ficamos parados quando ficamos tristes, e ficamos ali olhando para aquele tempo, ai como foi triste, ou também naquele tempo que tivemos consolo. O fracasso, se nós ficarmos parados por causa de um fracasso, ficarmos parados no passado, se nós ficarmos olhando para o fracasso, ele vai ofuscar a nossa visão, porque quando nós olhamos para o fracasso, dá um desânimo, não dá? Você às vezes se empenhou tanto, e aí aquela coisa não deu certo, aí aquela coisa consumiu a nossa energia, e aí a gente fica olhando para aquilo, e vão passando tempo, e nós estamos continuando olhando para lá. Mas também, ficar olhando só para a alegria do passado também pode nos deixar parados. Foi um tempo bom, foi de alegria, mas não dá para ficar parado naquele tempo. Nós não podemos, não é saudável. Como nós estamos em uma maratona, você já tentou andar olhando para trás? Se você andar olhando para trás, certamente perde a linha, não perde? Eu perco, eu não consigo. Agora você imagina, cada um de nós como um maratonista, olhando para trás, o que vai acontecer? Pelo menos duas coisas com certeza vão acontecer. Nós vamos perder a linha. Não vamos andar alinhados. Pode ser que a gente sofra um acidente, porque se não estamos olhando para frente, né? Pode ser que podemos pisar no buraco e se contundir nessa caminhada. E podemos também perder o nosso ritmo. Nós podemos perder a nossa velocidade na nossa corrida. Então tem algumas coisas que acontecem quando nós ficamos olhando para trás. Não dá para caminhar com um foco bem definido olhando lá para trás. Certamente não vai dar certo. E aí ele fala que esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Não é um convite à amnésia. Deus não está nos convidando ou nos dando uma amnésia. Nós não vamos esquecer das coisas boas e as coisas ruins, mas Ele também nos faz um convite a superar. Se nós ficarmos presos nos desaforos que alguém falou, no mal que alguém já fez, nós também já fizemos mal, nós não podemos negar, né? Às vezes a gente fala só quando a gente é machucado, mas a gente machuca os outros muitas vezes. E nem se dá conta, porque quem apanha é quem não esquece, né? O ditado é esse, né? Quem bate esquece, quem apanha não esquece. E aí nós ficamos, né, parados muitas vezes. Mas o convite do Senhor para essa caminhada, para essa maratona,
é superar o passado. Talvez precisamos, às vezes, superar dentro da nossa casa. Irmãos, as maiores dificuldades nascem de um casamento, muitas vezes. Não é com vizinhança, é quem está do lado. Onde o cotovelo acerta é quem está perto, né? É aqui, né? É nesse movimento aqui. E às vezes, nós precisamos superar dentro das nossas casas, para nós podermos continuar a caminhada. Desconsiderar muitas coisas que nos machucaram, superar e continuar essa caminhada. Talvez dentro da igreja, alguém possa te machucar, inevitavelmente isso vai acontecer, mais dia ou menos dia, alguém vai te desapontar. Nós somos uma igreja que preza pelo relacionamento, preza pela ajuda mútua, mas um dia você vai estar trabalhando e alguém vai falar um negócio que você não gostou de ouvir. Não deixa de trabalhar, não. Continua a caminhada. Supera coisas que possam atrapalhar o seu ritmo e que possa te impedir de chegar até lá. Já diz um ditado que ninguém vive de passado. Então deixa o passado morar lá no passado e nós vamos para frente, porque nós temos muitas coisas nessa maratona do Evangelho para viver. E aí quando ele fala que ele avança, nesse versículo ele avança para as coisas que estão diante de mim, no grego é uma palavra legal porque ela também traz a tendência de se esticar. Não é só uma corridinha, sabe? É um se esticar para chegar lá. Quando nós vemos isso, quando nós temos a prova de atletismo de tiro rápido, então o que acontece? Os atletas, eles correm, parece que tem horas que eles se lançam assim, né? Porque ali a competição é milímetros. Todo mundo é bom ali. Não tem gente ruim ali. Todo mundo é bom. Então eles se esforçam assim, eles se jogam para que eles se esticam para cruzar aquela linha. E é isso que Paulo também está falando. Há um esforço nosso. Precisamos nos esforçar. Nós sabemos que o Senhor vai estar bem lá, mas o esforço é nosso. Não adianta nós colocarmos isso e atribuir a Deus o esforço, ou colocar a culpa em alguém, porque alguém falou um dia alguma coisa. Nós precisamos superar. Nós precisamos, como aqueles atletas, quando der uma contusão no meio do caminho, eu não sei como é que eu vou chegar, mas eu vou chegar. Eu vou chegar lá. Eu não sei se eu vou chegar rastejando, mas se eu vou chegar, eu vou. Eu vou chegar lá. É onde exatamente Deus quer que eu esteja. Quando eu cruzar aquela linha, eu vou estar com Ele para sempre. E aí não vai ser só esse pouquinho aqui que a gente fica tão feliz, né? Mas é muito pouco. Porque lá vai ser na presença mesmo. E é essa a proposta do Evangelho. Ele prosseguia, ele tinha constância, resiliência, perseverança, tinha foco num mundo tão desfocado. Às vezes as pessoas vão para a igreja, elas não sabem se elas vão lá para adorar Jesus, se é para ganhar dinheiro. Eu não sei. Você não fica, às vezes eu vejo uns programas, eu falo, nossa, mas coitado das pessoas, no final da vida delas, elas nem vão ficar ricas e nem vão ter Jesus. Não é triste isso aí? Eu fico mais pensando em quem ensinou elas assim, que vai ter que dar conta da alma delas lá para o Pai um dia. Pregou errado, pregou uma coisa sem valor espiritual. Então nós precisamos de um mundo desfocado, olhar para Jesus, igreja. Olha para Jesus, nós estamos nessa maratona e os nossos olhos são fixos nele. A partir do momento que nós olharmos para outra coisa, aí pronto, aí o foco foi e o nosso Waze vai ficar perdido na vida aí, ó. Vai levar a gente para outro lugar. A gente às vezes consegue voltar, tem pessoas que não voltam mais. Então não vamos perder. Eu acho que chama pace, quem faz corrida aí chama pace, quem é da corrida. O pessoal fala lá na academia, lá, o meu pace é de 5. Eu não sei, nada disso. Eu só corri uma vez e parei até hoje. Agora eu estou cada dia pior, agora que até no touro eu fiquei 1 minuto já me machuquei. Né? Então não sei. Mas a caminhada cristã continua. Essa eu não vou largar não, irmãos. Com câimbra ou sem câimbra eu vou continuar do jeito que pode. Né? Então, a carreira cristã também ela não é uma disputa. Eu não estou aqui para disputar com você, irmãos. Se você cair, eu não tenho que me alegrar na sua derrota. Ai, o fulano pecou, você viu? Você viu? Mas é um pecador miserável. Nós não, né? Nós somos bons. Às vezes você vê isso e isso é feio. Nós temos que nos entristecer se alguém cair. Nosso irmão está caído, nós precisamos pegar ele. E aí eu lembro de uma corrida, que é uma corrida de bastão.
Então você corre, passa o bastão, o outro corre. É assim, é nessa corrida nossa também. É a corrida de bastão. Se você não correr, se você parar, eu também não pego o bastão. Nós estamos juntos, igreja. Nós precisamos auxiliar um ao outro para que nós possamos chegar lá. Quando nós chegarmos lá, né? Imagina nós velhinhos aí, eu com os mais velhinhos da minha idade, os mais velhinhos, nós vamos praticamente na mesma hora, assim, né? Vai lá, todo mundo lá de mão dada, né? Pegando o bastão, e o Senhor falando, chamando as nossas senhas, vamos indo embora, vamos cruzando a linha, mas com todo mundo lá. Nós não podemos nos alegrar na derrota do nosso irmão. Nós não somos melhores do que ninguém, porque, né, a Bíblia diz, se você está em pé, toma cuidado para que você não caia. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos a contusão, né? A cãibra que pode dar, né, nessa maratona aí. Não sabemos. Paulo falou assim, em 1 Coríntios 9, 25 e 26, todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa imperecível. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Nós precisamos lutar, né, para chegar lá e de mão dada com os nossos irmãos. De mão dada. Não, se você cair, eu te ajudo. Se você falhar, ou se eu falhar, você me ajuda. É assim que nós queremos viver como igreja. Não há disputa aqui. Não vai ser mais bonito, né? Eu chegar e o outro lá, que nós andamos junto a vida inteira, ele não chegou porque ele fez uma coisa errada. Ele desistiu do evangelho. Não. Se ele desistir, a gente vai lá bater lá na porta da casa dele, falando, não desiste não. Vamos continuar essa maratona aí. Vamos passar lá no Seigelol, na cãibra aí, vamos embora. Vamos dar um jeito, né? Vamos fazer isso. Os desafios, eles vêm. Hudson Taylor foi um missionário na China. E nós sabemos que a China não é um ambiente amigável para o evangelho. Embora eles falam que são, eles não são. Os missionários sabem disso. As pessoas que entram lá para pregar o evangelho não sabem disso. E ele falou que a dificuldade é a plataforma onde Deus mostra o seu poder. Nas dificuldades, na desidratação da maratona, nas pedras, nas cãibras, o Senhor em todas elas vai mostrar misericórdia sobre nós. Clama a Deus no momento da dificuldade. Clama a Deus, né? Essa é a plataforma que Deus usa muitas vezes para Ele mostrar o poder dEle. Quando vem dificuldade, a gente não fica mais assíduo na oração? Aí está lá, né? Olha eu aqui de novo, Senhor. Eu apareci, hein? Não sei quanto tempo depois apareci, Senhor. Olha aí. Nunca mais tinha entrado no quarto e dobrado meu joelho. Eu apareci, agora veio uma dificuldade. Nós precisamos orar no tempo da abundância e no tempo da dificuldade, mas no tempo da dificuldade, nós muitas vezes temos as nossas maiores experiências com Deus. Parece que é a hora que nós mais nos entregamos, é a hora que nós mais nos apresentamos fracos diante de Deus e nós vemos a mão dele operando em todas essas vezes. Glória a Deus por isso. Há dificuldades nessa maratona cristã, mas há muito mais alegrias, isso eu posso te garantir. Eu já tive grandes desapontamentos, mas eles foram tão poucos, perto de toda a alegria que eu senti, de todas as amizades que eu fiz, de tudo que eu vivi com os meus amigos e na presença de Jesus, que essas dificuldades elas são muito pequenas. Eu vou cruzar essa linha e você vai cruzar também. Nós vamos chegar lá. A vida cristã é uma corrida que exige muito. Assim como Derek Redmond e Gabriela Anderson, que tiveram foco, que tiveram resiliência, que eles não desistiram ali, mesmo feridos e cansados, eles cruzaram lá. Nós também podemos cruzar a linha que o Senhor nos chamou. E esse prêmio é um prêmio que não é corruptível. Ele não pode ser roubado. Não há condições, né? Tudo na vida praticamente a gente pode ser roubado. Esse ninguém rouba. Essa é a única coisa que não vai nos fazer chegar lá somos nós mesmos. Nem Satanás vai conseguir. Ele não tem condições de fazer isso. O que pode fazer isso é nós deixarmos de correr essa maratona. Aí não tem como cruzar a linha. Mas é por nós mesmos. O Senhor está ali. O inimigo pode estar ali, né? Tentando agarrar a gente quando a gente corre. E tentando tacar uma pedra e falando mal.
Quem está correndo não está preocupado com a plateia, irmãos. Se você está numa corrida, o que importa é o que estão falando. Se você der ouvidos, o seu ritmo cai. Você para de correr. Você imagina se essas pessoas que entraram no estádio, elas estavam ouvindo alguma coisa, elas estavam correndo. Elas estavam olhando para a linha final, falou, eu vou chegar lá, eu não sei como, eu vou chegar lá. Eu usei essas duas figuras para nos incentivar a nossa corrida cristã. E que o Senhor possa estar falando no seu coração. Isso não é um tiro de 100 metros, essa corrida. Essa corrida é longa. E nós precisamos nos preparar. Nós precisamos nos preparar adequadamente. Precisamos aprender com Paulo a olhar para frente e não para o passado. O passado pode ensinar, mas também ele pode nos aprisionar. Às vezes ele funciona como prisão. Quem olha para trás perde o foco no alvo. E o nosso alvo é Cristo. Nós precisamos estar olhando para Cristo. O status material, ele é passageiro. Mas o sucesso de quem faz essa maratona é eterno. Então que nós possamos fazer isso. Que o Senhor possa ter falado no seu coração através dessa passagem bíblica. Possa ter falado através desses dois personagens. Eu nem sei se elas são cristãs ou não. Mas se nós olharmos para a vida deles e aplicarmos a nossa vida, pegar a Bíblia e aplicarmos as nossas vidas em todas as coisas, nós podemos ter vitória. E no mundo espiritual, certamente teremos vitória. Amém? Vamos orar.